Que a paz do Senhor esteja com você. E hoje, o Senhor separou para a nossa meditação uma passagem muito importante. Você vai encontrá-la no Velho Testamento, no livro de Jó, no capítulo 42, que é o melhor capítulo. É o capítulo onde você tem a revelação do plano de Deus na vida de Jó. E você começando pelo 10, eu quero começar pelo 10. Você sabe que ali o Senhor teve uma conversa de pai e filho com Jó. E aí ele mostra a grandeza do amor que ele tem por nós e do zelo que ele tem em nossas vidas quando ele nos prova, quando o Senhor, ele nos faz passar pelo fogo e nos purificar como ouro fino, como algo muito precioso. E no versículo 10 em diante, nós vamos meditar nessa palavra. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Quando Jó orava pelos seus amigos, o Senhor mudou o cativeiro de Jó. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó havia possuído. Antes da prova. Então vieram a ele todos os seus irmãos. Parecia que todos tinham desaparecido. Você vê que em todo o livro de Jó, você não encontra uma visita de um irmão. Você encontra já no final os 3 amigos de Jó, que apesar de terem tido a boa vontade de visitá-lo, sabendo de tudo o que tinha acontecido com ele, foram confortá-lo, mas quando eles chegaram ali diante de Jó, que eles viram o sofrimento de Jó, eles tentaram justificar a grandeza de Deus. Eles tentaram, como muita gente faz, aquilo que não tem nas Escrituras Sagradas, fica tentando colocar palavras que não estão ali, tentando justificar Deus. Nós não precisamos de justificar Deus e muito menos Deus precise de nossa justificação. Deus é o puro amor, é justiça, é a verdade, é o entendimento, é a luz. E ele sabe o que está fazendo. E ali, a situação de Jó, aqueles amigos preferiram tentar acusar Jó para justificar Deus. Como eles não entendiam o que estava acontecendo, eles começaram a lançar sobre Jó a culpa de todo o sofrimento que ele estava enfrentando. E infelizmente hoje você vê que tem pessoas que quando vê outra pessoa sofrendo, porque sabe que Deus é bondoso mesmo, aí prefere dizer que aquela pessoa, você não pensa que aquela pessoa pode estar sendo refinada por Deus para se tornar uma pessoa maior espiritualmente, para servir a Deus com mais presteza. Não, aí vem o pensamento da pessoa, aquela pessoa fez alguma coisa errada. E nós sabemos que muitas vezes um sofrimento não é causa de alguma coisa errada que a pessoa tenha feito. Algumas vezes é resultado de um pecado, porque o pecado tem consequência.
As consequências do pecado são terríveis, terríveis. Mas muitas vezes, aquele sofrimento, como o de Jó, é simplesmente motivo do nome do Senhor ser glorificado. E aí, então vieram a ele, a Jó, todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa e se condoeram dele e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Pois teve 14.000 ovelhas, aí vai falar das posses dele, que eu não acho a coisa mais importante. Porque posses são coisas vulneráveis. E Deus mostrou a Jó que mesmo ele tendo muito, podia acabar em um dia. Então não vamos nos alegrar pelas coisas que temos materialmente. Mas para mim, o mais maravilhoso que o Senhor fez na vida de Jó foi quando o Senhor deu a Jó, ali no versículo 13 do capítulo 42, diz assim: também teve Jó, também teve filhos e filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Querem Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto, viveu além da idade que ele tinha. Ele viveu Jó 140 anos. E viu a seus filhos e aos filhos dos seus filhos, os netos, até a 4ª geração. Aí vem bisnetos, tataranetos. Então, é assim que Deus dá, em abundância. E o livro de Jó termina dizendo: então morreu Jó, velho e farto de dias. Aquele homem que estava pedindo a morte no momento da provação, que já não suportava mais o sofrimento, mas jamais blasfemou contra o Senhor. Esse homem foi uma lição para nós. Esse homem é motivo de alegria para Deus. Quando o filho é bom, que a gente tem gosto de falar sobre esse filho. Olhe que no começo do livro de Jó, o Senhor diz ao diabo, a Satanás, o Senhor fala para ele: vistes o meu servo Jó, íntegro e reto. Então já pensou do Senhor fazer um comentário desse sobre a sua vida? Porque nós estamos vivendo um tempo onde tudo que desagrada a Deus é natural, pode se fazer. Parece que a inversão de valores chegou a um ponto que você nem acredita no que você vê hoje. Parece que as pessoas, elas resolveram esquecer da sua origem. Uns chegam a esquecer até do que são. E aí dizem: eu sou um cachorro, eu sou um gato, eu sou um robô, eu sou um boneco. Não, você é exatamente o que Deus fez.
Você já nasceu feito. Você não tem que criar mais nada, que distorcer mais nada, que inventar mais nada. Você precisa viver. O Senhor quer que vivamos conscientes do que somos. E mais ainda, aqui o Senhor nos chama para orar. Sabe por quê? Porque foi orando que Deus mudou a sorte de Jó. Foi orando. Foi falando com Deus. Ele não se rebelou contra Deus. Ele falou com Deus. Ele buscou respostas em Deus. E Deus, enquanto foi necessário, ficou em silêncio. E muitas vezes nós não entendemos o silêncio do Pai. Mas lembre do mais importante. Ele te amou a tal ponto que enviou seu filho, que estava com ele na glória antes que o mundo existisse. E ele enviou esse filho tão amado para morrer numa cruz, humilhado, sangrou até a morte para nos salvar, para te salvar. Olhe que amor é esse que nos constrange a sair da utopia do mundo e viver a verdade do Pai, do seu Criador. E aí você consegue passar 24 horas do dia que Ele te deu sem falar com Ele? Sem falar com Ele? Há poucos dias atrás, eu fui assistir um filme gospel com a minha neta. Mas não é um que está passando aí fora, não. Um filme antigo. Tivemos aquele momento juntas. E eu achei muito interessante o que o pai do personagem principal, o personagem, ele não estava nem um pouquinho entendendo a vida que ele estava vivendo, porque ele não orava, ele não buscava o Senhor, pelo contrário, ele ignorava o Senhor. Ele fazia questão de não participar ao Senhor as suas dores, as suas necessidades. Ele achava que o Senhor não estava nem aí para ele. E o pai dele buscou o Senhor em momentos difíceis da vida dele e teve um encontro verdadeiro com o pai. E esse encontro salvou o casamento do pai dele. E aí ele estava numa crise conjugal terrível, onde ele achava que ele era o certo. Quando ele casou, foi para ele ser feliz. Não foi para fazer a sua esposa feliz, mas foi para ser feliz. E ele se sentia o centro da vida dele. Então, como ele trabalhava, a esposa dele também trabalhava, mas ele tinha que, com aquele dinheiro do trabalho dele, comprar aquilo que satisfazia ele. E o pai alertou ele, conversou com ele. A crise conjugal ali, havia naquela crise conjugal a falta de relacionamento com o Criador deles. E assim a esposa dele também não era sábia, não buscava o Senhor, e eles estavam prestes ao divórcio. Ela já tinha procurado o divórcio. E aí o pai desse personagem fala para ele: meu filho,
Eu queria que antes de você assinar a separação, você passasse 40 dias. Todos os dias você vai ler o manual que eu vou te dar. O que você deve fazer para tentar salvar o seu casamento. E aí, por ser um pai maravilhoso, esse personagem se sacrificou para obedecer ao pai, porque ele já não suportava mais o casamento dele. Ele tinha feito do casamento dele um inferno, porque ele não colocou Deus na vida conjugal dele e em nada na vida dele. Ele não queria conversa com Deus. E aí ele, por obediência ao pai, por ser um pai que ele amava muito, ele disse, então eu vou fazer esse sacrifício. E aí cada dia tinha uma orientação, que ele tinha que demonstrar à esposa dele um gesto de afeto, um gesto de atenção, um cuidado por ela. E aí ele começou fazendo e ela imediatamente ela estranhou, porque ele era egoísta. Ele só pensava nele. E aí ele fez todos os sacrifícios que o pai colocou no manual. E ela sempre indiferente, porque imediatamente ela encontrou amigas, que imediatamente falaram para ele está fazendo isso para ele conseguir a sua casa. Para na separação você facilitar a separação dos bens, para você não, para que ele não saia tão perdendo alguma coisa. E imediatamente ela absorveu aquela informação completamente contrária à vontade de Deus. Porque quando uma amiga, uma pessoa procura você, para você aconselhar, porque ela disse, ele está tão diferente, ele está tão agradável comigo, ele está tão atencioso. E aí ela lança o veneno e diz, olha, cuidado, que é porque ele está armando para você perder as coisas na separação. Cuidado com os conselhos que te levam para uma situação mais difícil. Olhe que o mau conselho é pior do que um veneno mortal. E aí, ela recebeu aquele conselho das amigas e ficou ainda mais desagradável com ele. Desfazendo dele, ignorando ele, não dava a mínima para ele. E aí ele chega para o pai e diz, chega pai, eu não vou esperar 40 dias, eu não vou esperar mais. Eu já fiz muito. Já tem tantos dias hoje, acho que 15, 18 dias. E ela está cada dia mais difícil. Mas indiferente. Ela não me vê, pai. Ela me ignora. Ela não olha para mim, ela não olha o que eu faço por ela. A prova de amor que eu passo para ela, ela não considera, ela não valoriza. E aí o pai sabiamente se aproxima da cruz. Lembra da cruz ao filho. No momento que o filho diz, tanto amor que eu estou passando para ela, tanto cuidado, tanta atenção, tanta declaração de amor, tanta prova de amor, e ela ignora. Ela, como pode alguém ignorar tanto o meu gesto, tudo que eu faço por amor para ela? Como alguém pode ignorar tanto o meu amor? Aí ele lembra ao filho a cruz de Jesus Cristo. E ele diz, mas é isso, filho. É isso que você está fazendo. O pai entregou o filho para morrer por você na cruz. E você ignora. Você não coloca ele na sua vida. Você não valoriza
o amor do Pai. O sacrifício da cruz, do nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo. Então é isso que ele alerta o filho. E aí esse filho começa a orar. Aí sim ele começa a falar com quem pode resolver. E aí ele começa a se relacionar com o Senhor, com o Criador, através do conselho do seu pai biológico. E é isso que eu quero que você entenda. Valorize o conselho dos seus pais enquanto você os tem. Os meus pais já estão na glória, mas eu nunca vou esquecer dos conselhos que os meus pais me deram. E um deles foi de conhecer a Deus, de valorizar a morte de cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele me ensinou o verdadeiro amor. E aí, eu queria que você fizesse esse desafio com você mesmo. Se você não está mais buscando a face do Senhor, do seu Criador, se você não valoriza mais o sacrifício da cruz, se você vê nos carnavais aí, quando zombam a Jesus e você já está achando normal, é tempo de você repensar a sua vida e falar com o Pai e orar e buscar a face dele. Mas na sua dor, tire um pouquinho a sua visão da dor que você está passando e você olhe para o seu próximo. Como está o seu próximo? E se você encontrar neles a necessidade de oração, não pense duas vezes. Faça como Jó. Ore pelos seus amigos. Ore pelo seu próximo. Olhe que Jó tinha tudo para não orar pelos amigos que foram até ele. Jó tinha tudo para dizer quando o Senhor disse, ore pelos seus amigos. Dizer, Senhor, o Senhor viu o que eles fizeram comigo. Eles só me acusaram. Faça como Jó. No lugar de acusar, de mostrar a Deus o que os amigos dele fizeram, ele fez diferente. Ele intercedeu pelos amigos. E tem um movimento no céu quando você para de olhar para você mesmo e você passa a olhar para o seu próximo e a desejar ao seu próximo aquilo que você queria que acontecesse na sua vida. Você se despir daquele egoísmo que é tão aplaudido hoje em dia. E você fazer toda a diferença quando você olhar com amor, com misericórdia para o seu próximo. Até para o seu próximo que julga você, que condena você, que vê culpa em você, que vê defeitos em você. Não tem problema não. Ore por eles. E você vai ver a transformação que vai acontecer também na sua vida. Deus vai abençoar o seu próximo, sim. Deus perdoou os amigos de Jó, porque ele intercedeu por eles. Mas aconteceu uma diferença maravilhosa, surpreendente na vida de Jó.
Porque quando Deus disse que ele orasse pelos amigos dele, era que ele disse: eu vou ouvir a oração que você fizer pelos seus amigos. Ele não disse: eu vou te dar em dobro tudo que você perdeu. Ele não disse isso. Ele disse que ele orasse por eles, porque ele só ia perdoá-los. Não ia mais ver culpa neles se Jó intercedesse por eles. Então, Jó não estava interessado no eu dele. E olhe que ele, se você comparasse o que Jó estava vivendo e o que os amigos dele estavam vivendo, olhe que os amigos dele não tinham feridas, não tinham perdido os 10 filhos, não tinham perdido os bens materiais. E mesmo assim, Jó encontrou forças para interceder pelos amigos, que não dava nem para chamá-los mais de amigos, mas ele intercedeu. O amor de Deus comoveu aquele que não conhecia Deus de perto. Por isso que ele começa no capítulo 42 dizendo: olha só. Então respondeu Jó ao Senhor dizendo: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Quem é este? Aí ele diz a ele mesmo: quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia. Ele está explicando ao Senhor: eu falei quando eu pedi a morte, quando eu reclamei da minha dor, sem blasfemar. Ele não blasfemou, mas ele reclamou. E aí ele está explicando a Deus, que ele justificando a Deus, que ele só respondeu a Deus daquela maneira porque ele não entendia, ele não conhecia a Deus. Ele disse: por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com meus ouvidos ouvi. Agora te veem os meus olhos. Aí ele teve um encontro verdadeiro com Deus. Aí foi maior do que todas as vezes que ele encontrava Deus em suas orações, que ele intercedia pelos filhos. Agora ele entendeu tudo. Ele entendeu a grandeza do Criador dele, do nosso Criador. Eu estou falando do nosso Criador. É o mesmo. E ele diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ali ele pede perdão a Deus, até porque ele falou reclamando da dor dele. E olha que quando ele ora pelos amigos, ele não está orando pelas feridas dele. Ele está orando pelos amigos. Aqui você vê uma sombra de Cristo. Ele intercedeu por aqueles que o prenderam na cruz. Pregaram Jesus na cruz. Sem anestesia, eles perfuraram as mãos e os pés do nosso Senhor. E Jesus intercedeu por eles, pregado na cruz. Aqui no Velho Testamento é uma sombra do que Jesus fez por você e por mim. Não deixe de valorizar a morte de cruz de Jesus. A paixão de Cristo foi agora. A sexta-feira da paixão. Eu já estou no sábado. E eu sei que vai vir o domingo. Eu sei que ele vai ressuscitar naquele terceiro dia.
Ele ressuscitou. Ele passou 40 dias ainda orientando os seus discípulos. É quando você sabe que vai viajar e você arruma a casa e você recomenda, você faz as suas recomendações com as pessoas que vão ficar para cuidar bem daquilo que você valoriza. O Senhor nos valoriza. Por isso que aí ele partiu, mas não nos deixou órfãos. Ele enviou o Espírito Consolador, o Espírito Santo, aquele que nos dá discernimento da verdade. E Cristo, ele vai voltar. Nós estamos vendo os sinais do retorno de Cristo. Cristo glorificado, Cristo vitorioso. Assim como Deus deu a vitória a Jó, Deus deu a coroa ao seu filho. Ele está entronizado. Ele reina no céu e no coração de todo aquele que o recebe. Nós temos Ele em nós. Ele reina em nós. Ele morreu por nós e ressuscitou. Está sentado à direita do Pai e vai voltar para nos resgatar. Ei, a boa nova é tremenda. Ore, ore, peça a Deus para te dar discernimento, gratidão pela morte de cruz. E ore pelos seus amigos, pelo seu próximo. Até aqui. Que a graça do Senhor esteja com cada um de nós e que esta palavra não volte vazia,